Ligar meu áudio. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Viviane Perdigão e mais uma vez estamos aqui na nossa live, eu, a professora Aline Caldas, para convidá-los com muito carinho, com muita atenção sobre a nossa mentoria preparatória para o seletivo do mestrado em Direito. Lembrando que esse seletivo do mestrado em Direito da UFMA acontecerá em breve, e você tem que se preparar com a melhor forma possível. E aí, pensando nisso, o InfoJu preparou para você uma mentoria sob medida, com exclusividade, com personalidade, para que você se sinta à vontade, atenda seu maior potencial e alcance a sua grande meta, que é futuramente se tornar mestre. Por conta disso, nós convidamos nesse momento alguém que foi nosso aluno da mentoria preparatória, do último seletivo, e que galgou um grande êxito, que está hoje com a gente nessa noite. Mas antes de chamá-lo, professora Aline, seja bem-vinda. Obrigada, professora Viviane. Boa noite a todos e a todas. Hoje é uma noite muito especial, porque o nosso convidado, né, mais do que especial, para além do primeiro colocado no último seletivo do mestrado em Direito, eu já vou logo antecipar, vou dar um spoiler aqui acerca da trajetória dele. Ele não queria fazer o mestrado. Então, assim como muitos de vocês, ele pensou 1, 2, 3 vezes. E hoje ele está no mestrado, não se arrepende, pelo contrário. Os planos, inclusive, mudaram. Então, o intento da conversa com ele hoje, ele é professor do InfoJu, do nosso nicho de prática forense, mais especificamente a prática forense na área criminal. Então, eles têm, inclusive, a mentoria do Tribunal do Júri, porém, foi nosso aluno na mentoria aqui preparatória para o mestrado em Direito. E, tal como os demais alunos, não teve tratamento especial. Então, ele literalmente seguiu todas as fases programadas para a preparação, tal como fizemos agora para 2021, organizamos em virtude do próprio edital, então nossas fases correspondem às fases do próprio edital. Então, é interessante essa troca de experiência. Então, hoje, na realidade, a gente não tem um roteiro montado, né, Viviane? A intenção é realmente a gente bater papo com o professor Fábio Massal. Então, a intenção é justamente ele trazer para a gente essa experiência, principalmente porque o perfil dele é muito parecido com a maioria de vocês. Ele possui uma carreira paralela, então ele não optou pela docência de forma exclusiva, então a docência o encontrou tempos depois, que ele já estava inserido em outra carreira jurídica, atuando nessa carreira como ele é hoje. Então, tal como vocês que hoje são advogados, advogadas, defensores, defensoras, promotores, promotoras, e assim outras carreiras técnico-jurídicas, e se perguntam como conciliar, a fala do Fábio vem justamente trazer aqui como ele realmente tem visto em perspectiva essa conciliação entre esses dois momentos da vida dele. Um que já se encontra consolidado e outro que ele adentra agora recentemente, porém ambos dialogam, e é esse o ponto. Então, por mais que muitas vezes a gente pense que a nossa carreira técnico-jurídica está um pouco distante da academia, na realidade não mais. Nós vivemos hoje numa sociedade informacional. Então, hoje o conhecimento ele é um produto. Então, teu aprimoramento, assim como o da professora Viviane, ele depende justamente deste produto. E a universidade hoje é o cinto principal da produção desse conhecimento. Então, esse conhecimento ele é difundido em todas as áreas, no nosso caso aqui no direito, em todas as áreas, visando justamente o aprimoramento prático, técnico profissional. Então, ele como defensor, muito provavelmente o defensor que entrou agora em 2021 não vai ser o mesmo que sairá em 2022, no momento em que defenderá a sua dissertação. Assim como você, sendo advogado, advogada, defensor, qualquer outra carreira jurídica, seja pública ou privada, também não adentrará e sairá ao mestrado da mesma forma. Há uma transformação, porque aqui trata-se de conhecimento, e o conhecimento hoje, no século XXI, arrisco dizer, e não é aqui a professora Aline que está dizendo isso, a gente tem aqui marcos teóricos, como Manuel Castel e assim por diante, que trazem isso de forma muito clara. Hoje, a sociedade do conhecimento hoje, a informação, ela é o capital do século XXI. O sal já foi outrora, o ouro e assim por diante. Hoje, o nosso maior capital
é o conhecimento, é a informação. Então, o conhecimento tem como seu principal berço a universidade, e a pós-graduação ela está justamente como um degrau mais elevado, em que a produção desse conhecimento ela é pungente. Então, sem mais delongas, professora Viviane, faça as honras e receba hoje o nosso convidado especial. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Aproveite a oportunidade. Muito bom, professora Aline. Só lembrando também que a mentoria está preparada para você também que acabou de sair da faculdade, que está lá tentando ainda ver qual é a dimensão de futuro para você. Quem sabe o mestrado acadêmico não significa uma boa oportunidade. Então fica aqui a nossa dica também para todos aqueles que já estão centrados em uma carreira ou aqueles que estão ali naquele momento. Nossa, não saiu o concurso público do grande sonho. O que eu vou fazer? Que tal ser mestre? Aprimore cada vez mais seu currículo. E aí, pessoal, mais uma vez, nesse momento, é um prazer imenso chamar para vocês, que eu já digo que é o professor Fábio Marçal Lima, para que venha contar a sua experiência. Mas, professor, eu quero que primeiramente conte, lá no início, lá quando começou aquele momento, aquele start, aquele input de pensar, eu preciso fazer um mestrado. Seja bem-vindo. Obrigado, professor e amiga Vivi. Obrigado, professor e amiga Aline. Corrigindo aqui, professora Aline, vou logo começar assim, na saliência. Eu tive esse tratamento especial. Eu tive. Mas eu tive como todos os colegas de mentoria. E esse justamente foi, assim, para mim, o de grande diferencial, que sem isso realmente não tinha dado para mim, não. Eu me lembro que quando vocês falaram e estruturaram a mentoria e eu vi aquilo ali de longe, eu ficava pensando, né? Uma hora eu vou ter que fazer mestrado, eu tenho ideias, eu sou defensor público, atuante no júri, quero pesquisar júri, eu tenho ideias a respeito disso. Mas cara, eu não estou pronto agora. Se eu fizer uma seleção, não vou passar. Eu vou ter que ler um monte de obra. Eu não sei nem o que diabo é metodologia, projeto, referencial teórico. Então, as minhas ideias sobre isso eram muito, muito, muito amadoras, inexistentes. Eu nunca tinha feito nenhum artigo. Eu fiz meu primeiro artigo agora na disciplina de metodologia. Eu nunca tinha feito nenhum artigo. Embora eu tivesse ideias, cheguei a esboçar um artigo ou outro, até para fazer em parceria com um amigo, com o professor Tales, mas nunca saiu, ainda não saiu esse artigo, ele está me devendo. Mas eu não tinha experiência de fazer artigo, escrever capítulo de livro, de estudar metodologia. Nunca estudei metodologia da pesquisa. Só tinha essas ideias teóricas, que eu, a partir da minha experiência no júri, de certas leituras de antropologia relacionada a júri, sociologia, direito probatório, e aquilo me instigava, me dava vontade de estudar. Mas pesquisar propriamente era uma coisa assim, muito distante para mim. E aí vocês falaram, pá, por que tu não faz a seleção de mestrado? E aí eu não sei, deixa para o ano que vem. Deixa para o ano que vem é a frase que está na cabeça de todo mundo que está pensando ainda em fazer mestrado, que está pensando ainda em fazer a seleção. A gente sempre coloca essa desculpa, deixa para o ano que vem. O que é que eu pensava? Durante um ano, eu vou estudar a minha teoria, a teoria de base, né, daquilo que eu pretendo pesquisar, vou me aprofundar, vou virar uma fera nisso aqui. E aí sim, quando eu estiver ótimo, bom, aí eu vou fazer a seleção. Para não deixar de passar, para entrar no mestrado já sabendo, ó, a cabeça, né? Não faz sentido nenhum isso aí. E vocês insistiram, né? Aí vocês perguntaram para mim, Fábio, mas por que não faz? Vem cá, o que é que tu querias pesquisar se tu fosses te candidatar à seleção de mestrado? E aí eu continuo todo vaselina, dizendo, não é o momento, não é a hora, estou cheio de coisa, tem um projeto do curso de júri, tem um projeto da mentoria de júri, tem a defensoria, tem os júris semanais, 2, às vezes 3. Essa semana eu fiz 3 júris. E isso eu pensava que não dava para conciliar, né? Mas aí vocês, então diz aí, qual o tema? Aí eu me lembro, eu procurei aqui, eu achei uma nota no meu celular, que é do dia 14 de julho de 2020. Na nota, eu escrevi lá, contando tudo que eu queria pesquisar, né? Achando que estava assim, uma coisa maravilhosa, né? Elas vão olhar isso aqui, elas vão ler e vão dizer, pô, essa pesquisa vai ser excepcional. Aí, para minha surpresa, né? Enfim, uma criança ainda no mundo da pesquisa, vocês olham,
Fábio, eu não entendi muito bem isso. O que é que tu pretendes com isso? Isso aqui. E aí vocês fizeram diversos apontamentos, diversas sugestões. Por que tu não aborda pela perspectiva da análise de discurso? E eu estava propondo, sem saber que eu estava propondo, na verdade, uma análise de conteúdo. Mas, enfim, o certo é que vocês apontaram diversos pontos. E aí foi o primeiro choque assim, para mim, né? Sobre o que é pesquisa, o que é pretender ser pesquisador. E nessa hora eu pensei, gente, agora é que eu não vou fazer mesmo essa seleção. Agora é que eu não vou fazer mesmo. Aí eu nem que vocês trabalharam, olha, dá para fazer um projeto legal a partir daí. Tu tens um certo conhecimento, tem um assunto de interesse, e basta isso. Se tu tem um assunto de interesse, às vezes nem precisa ter ainda, né? A gente consegue construir um projeto bacana. Aí, a partir daí que começou, pronto, vou fazer a mentoria. Né? E, cara, assim, foi a chamada, né, do nosso evento aqui é como passar em primeiro na seleção de mestrado. É claro que é apenas uma chamada, mas eu digo que fazer a mentoria com vocês é um passo muito consistente mesmo, muito sólido, para você chegar muito perto de passar. Porque eu não teria a mínima chance sem a mentoria. Nenhuma chance mesmo. Eu vou tentar explicar o porquê a partir de certas coisas que vocês acrescentaram para mim. Né? Quando as primeiras aulas, né, foram sobre metodologia, e aí você vai entender o que é um anteprojeto, né, que é um anteprojeto de pesquisa. E nisso, vocês vão explicar o que é aderência, e vocês trouxeram tantos exemplos, porque às vezes a gente tem o conceito, mas a gente não consegue aplicar aquilo para a nossa ideia. E isso foi algo fantástico, porque vocês são extremamente pedagógicos e didáticos. E a partir daí eu consegui adaptar, pensando naqueles exemplos, o problema de pesquisa para mim, a hipótese para mim, tudo que eu poderia fazer para atrair a atenção de quem fosse me selecionar. Aderência, enfim, foi uma coisa fora do comum. Obviamente, não vou contar aqui, não tem como eu dizer cada detalhe desses ajustes, dessas idas e vindas, que foram muitas, e isso é um aspecto fundamental da mentoria, que é justamente você ter a oportunidade, não de levantar a mão em uma sala repleta com dezenas, centenas de pessoas, mas de chegar lá no WhatsApp ou nos espaços que o Infoju disponibiliza e chegar, professora Vivi, tem isso aqui, ó, eu queria que a senhora me ajudasse. A senhora acha que essa aderência está legal? A senhora acha que essa hipótese está clara? Professora Aline, mesma coisa. Então, esse é o tratamento especial que eu recebi, mas que todos também receberam. E aquele mentorando que tiver a oportunidade, tiver a inteligência de usufruir disso, esse mentorando vai se candidatar a ter um projeto muito bem avaliado. E foi a partir daí que eu fui construindo. Meu projeto ele começou de uma forma que ele assim era quase, digamos assim, imprestável. E a partir das dicas de vocês, ele foi amadurecendo, amadurecendo, maturando, a ponto de se tornar um projeto muito bem avaliado. E assim, por exemplo, eu me lembro que na minha entrevista, quando os professores, estava lá minha professora orientadora, estava lá o professor que trata da metodologia, né, no mestrado da UFMA, e os apontamentos que eles faziam, elogiosos, eram os apontamentos que vieram de dicas pontuais de vocês. Como, por exemplo, prestigiar o orientador na hora de você redigir seu projeto. Isso aí, eu me lembro que eu já tinha estabelecido ali a minha teoria de base, e a Vivi depois chegou para mim, Fábio, a linha de pesquisa para a qual tu te candidataste, a professora orientadora, ela tem aqui, ela pesquisa isso aqui, ó. Ela trata de metáfora. Por que tu não tentas adaptar, propor uma análise de discurso a partir desse marco teórico? Aí meu Deus, comigo aqui, meu Deus, Vivi, não tem como, isso aqui eu vou ler aqui, eu fui ler a tese da professora, meu Deus, mas isso aqui é muito distante do que eu conheço, eu não entendo isso aqui. Mas, assim, Fábio, vai ler tais pontos e tais pontos, vê lá o referencial teórico dentro da tese dela, que tu vais entender, tu vais ter ideia e vai conseguir adaptar. Eu hesitei muito, comigo, assim, não vou mudar, já está feito aqui. Estava lá na área de discurso, acho que era na linha francesa,
Enfim, estava lá uma confusão nessa minha meu referencial teórico, esse embasamento teórico. Mas eu fui seguir a dica da Vicky, insistiu, a linha reforçando, foi lá e usei e adaptei. E foi um ponto extremamente elogiado do meu projeto, né? Prestigiar o orientador, coisas que eu jamais teria feito em outras circunstâncias, até porque era uma teoria muito distante de mim. E o material, vocês, olha, dá uma olhada nesse artigo, dá uma olhada nesse outro artigo, dá uma olhada nessa tese. Então, isso foi essencial para mim, para que eu pudesse redigir um projeto bom, né? Razoável, bem construído. Fora, claro, todos os aspectos de metodologia, de ter coerência entre objetivo, entre capítulos sugeridos da futura dissertação. Enfim, cada aspectozinho, cada detalhe, muito debatido nas aulas e com muita abertura para a gente tirar dúvidas. Isso fez uma diferença muito, muito, muito grande. E até dicas assim, banais, né? Tipo, como dicas a respeito da prova de proficiência, que eu não sabia como é que era essa prova, né? Então, até essa preparação que vocês disponibilizaram para a gente foi essencial para que eu também pudesse ter um êxito nisso. Inclusive, eu cheguei a perder o prazo, né? E a professora Aline, dentro desse quadro de assessoria, de mentoria tão próxima, né? Tão presente, falou, Fábio, liga para lá, tenta marcar uma data. E aí eu consegui uma data às vésperas da data que expiraria o prazo de inscrição. Então, vocês foram até, de certa forma, quase uma babá para mim, para que eu pudesse ter sucesso, né, nessa empreitada. É um sucesso que eu tenho nem dúvida, assim, é uma coisa que eu não tenho como minha, assim, não é minha, isso é um sucesso, é um êxito, que eu atribuo muito à mentoria do Infoju, a vocês, ao carinho que vocês têm, e ao carinho a todos, que era sensível isso, né? Essa preocupação, esse cuidado, essa presença que toda hora vocês tinham para dar dicas, para dar orientação, para dar sugestão de leitura, para compartilhar material. Então, foi muito legal. Teve também a prova escrita, né? As obras. Pô, obras grandes, né? Extensas, muito diferentes. Por mais que a gente lesse, e muitas vezes é impossível você ler tudo, mas as aulas, elas afinavam, elas te permitiam, a partir da leitura que você fez, ter uma capacidade de falar a respeito daquelas obras, né? Fora as dicas de como se preparar para a prova, que isso aí foi essencial. Eu tirei uma nota boa na prova escrita, mas é interessante porque essa prova escrita teve um primeiro momento, né? Que foi a prova virtual. A prova, ao final, foi feita presencialmente. Mas a primeira prova nessa última seleção, foi virtual. E ela acabou sendo anulada. E essa prova que foi anulada, eu fiz sem seguir as dicas das professoras. Umas dicas que pode dar spoiler? Eu não vou dar spoiler, não. Se você quer saber que dica é essa, você se inscreva na mentoria. Ora. Mas, assim, a partir dessas dicas, eu não segui. Não vou fazer isso, não precisa e tal. Fui fazer. Cara, foi um desastre. Assim. Eu acabei a prova muito em cima da hora. Teve um problema técnico que levou à anulação, mas, independentemente disso, aquilo que eu tinha feito, eu não teria passado. Eu, sem dúvida, não teria passado. E aí, como eu tive essa outra oportunidade, né? Sorte, a gente depende muito de sorte também na vida, e eu tive essa sorte. E aí, nessa segunda oportunidade, eu já segui as dicas, então foi outra realidade. Eu que tinha uma pessoa que demorava para fazer prova escrita, né? Tinha uma certa dificuldade com o tempo, saí de lá com a prova feita, uma prova bem construída, respostas extensas, que exauriam o tema, claro, com seus defeitos naturais de quem não tem todo o conhecimento do mundo, como ninguém tem, mas que foi uma prova que eu saí de lá sabendo que eu tinha feito, que eu tiraria uma nota boa, né? Uma nota razoável. E o que se concretizou. Então, a partir de dicas de vocês e, claro, das aulas que foram ministradas no módulo 2, que fizeram diferença total, crucial. Né? Porque essas aulas, aquilo que enriquece na hora de você falar de determinada obra são as associações, né? Então, se você vai falar de Rawls e você fala só de Rawls, maravilha. Agora, se você vai falar de Rawls, e aí você fala de Kant, você fala de Tomás de Aquino,
Você fala de Bentham, você fala de diversos autores da filosofia política, da teoria da justiça que o professor Pablo trouxe. Quando você bota isso numa prova, o seu nível é outro, né? Então, isso fez uma diferença crucial. Eu tenho certeza que isso fez diferença crucial para mim e fez para todos os colegas que fizeram a seleção. E não à toa, a aprovação do Infoju foi quase 100%, né? Então, de fato, isso aí já foi outro ponto muito importante. E depois teve a entrevista, né? Essa entrevista foi o ponto crucial. A gente já tinha a aprovação, né? Vai para entrevista é sempre o medo. Eu sou defensor do júri, né? Eu faço júri, eu disse para vocês que eu fiz 3 júris essa semana, então eu sou acostumado a falar em público. Mas é diferente você falar em um ambiente que você sente à vontade e é diferente você falar dentro de uma experiência que é nova, que é uma novidade para você. E aí eu pensei assim, eu vou fazer a mentoria, módulo 3, sem me preparar, sem uma preparação específica. Eu quero ver aqui, cruzinho, só com o meu projeto na cabeça, se eu consigo explicar bem. Gente, foi assim, foi uma coisa que, mais uma vez, se eu não tivesse feito esse negócio, eu teria me dado muito mal na entrevista. Vocês se lembram, né? Tem vergonha de dizer não. Chegou lá na mentoria, Fábio, candidato, né? E vocês, né? Todas sérias, como se estivesse me selecionando. Aí fale sobre. Eu comecei a falar, aí alguns questionamentos e tal. Eu travei. Imagine só, gente, eu falo em público, e mesmo falando em público, eu travei na hora daquela simulação. E aí veio vocês pegaram pela mão e foram explicar o que faltava, o que estava, tanto em termos de conteúdo como em termos de incentivo, né? De, de explicitação daquilo que iria ser uma entrevista, né? Gente, aí foi outra confiança. Aí sim, eu decidi, a partir das dicas que eu até hoje tenho, quilométricas dicas de professora Aline, professora Vivi, professor Thales e professora Rafaela, né, que veio contribuir também com a nossa mentoria. E foi assim, eu preparei, peguei aquelas dicas, coloquei no papel e estruturei minha apresentação. Fiz vários tópicos e aí fiquei treinando. E aí, na hora da entrevista, foi assim, muito tranquilo, os professores gostaram muito. A minha professora orientadora até disse que a entrevista fez minha nota subir, né? Porque dentro daqueles pontinhos, aqueles tropecinhos que ainda tinham, sempre vai ter no projeto, tanto é que não tem um cristão que vá para entre no mestrado que não vai alterar seu projeto, né? Alguns alteram tudo, e se você tiver com Infoju, você vai ter que alterar alguns detalhes, né? Essa é outra questão. Você já chega, com a mentoria do Infoju, você chega com um projeto maduro o suficiente no mestrado, que a sua preocupação com esse projeto, os ajustes são mais cosméticos, mais de teóricos mesmo, já que você vai estudando, aprimorando ali, e menos profundos. E isso facilita a sua vida, né? Afinal de contas, você já vai. Isso é um percalço que pode atrapalhar, se você tiver com um projeto pendente, com muitas pendências, isso atrapalha suas outras tarefas dentro do mestrado. Enfim, assim, é óbvio que tinha muita coisa a mais para falar, há detalhes que vão ficando para trás, mas a minha trajetória no mestrado foi uma trajetória onde vocês, minhas caras professoras, me pegaram pela mão, assim como fizeram com todos os mentorados, e foram me levando, me fazendo entender o que é pesquisa, me fazendo entender que pesquisa não é opinião, não é ter uma opinião e defender ela numa dissertação qualquer, que pesquisa ter um respeito pelo conhecimento que se quer produzir, e a partir dessas noções, dessas muitas aulas, dessas muitas dúvidas tiradas, dessas muitas aperreações que a gente que foi esperto se aproveitou bem, e foi a partir daí que eu consegui fazer um projeto muito bom, que eu consegui fazer, me preparar para a entrevista de uma forma que acabou dando resultado, e também eu consegui fazer uma prova escrita que me garantiu uma nota legal para passar e ter uma das melhores notas, né? E até a nota geral melhor, né? É uma nota que pertence certamente a vocês.
Muito bom, professor Fábio. Mas aqui eu queria que explicasse para a gente como é que foi o primeiro momento, aquele primeiro momento no qual você tem que, lá no último dia que tem para escrever, se inscrever no processo seletivo, tem que colocar algumas situações lá. Então, eu queria que contasse para a gente como é que foi a construção do memorial descritivo e do currículo Lattes. Como é que foi, como que o Infoju ajudou nesse processo de construção? Ah, claro, tiveram aí os bônus, né, da mentoria. E eu, anteprojeto, já tinha até ouvido falar, né? Mas memorial descritivo, currículo Lattes, eu voava nisso, nunca tinha feito o currículo. É, aquilo que eu poderia usar, como eu poderia construir, isso aí veio tudo de vocês, assim. Então, assim, foi algo de dar a mão. E ia ser uma coisa que é importante ser dita. Uma coisa que é muito legal de vocês é que a gente vai construindo aquilo que a gente precisa para concorrer na seleção e para poder ser assim um bom candidato. A gente constrói nessa parceria. Vocês dão a informação, vocês ajudam a gente a crescer e a aprender e a construir sozinho aquilo que a gente precisa construir. Vocês ajudam a gente a encontrar esse caminho. Então, foi mais naturalmente, assim como o anteprojeto, né? Faz parte desse conjunto que foi essencial, né? Muito bom. Viviane, eu gostaria de uma fala para complementar a tua pergunta, Pode falar. só para que a gente possa rememorar. Fábio, na realidade, o que eu gostaria que tu externasse para a gente seria um primeiro momento anterior à inscrição, que é aquela ideia acerca do que pesquisar. Lembra que a gente tinha justamente esse momento que a gente perguntava, mas se você fosse fazer o projeto, qual seria realmente aquilo que mais te instiga? Tem algum elemento ou algo que em algum momento te instigou, chegaste a pensar em estudar um pouco mais? Como foi selecionar, pensar nessa ideia? Porque, na realidade, o tribunal, a tua carreira já te dá diversas possibilidades. Mas como conciliar? Porque algo você já deixou bem claro, né? Algo é a tua prática técnico-profissional. E outra coisa totalmente diferente é a Total, estruturação total. acadêmica de um tema que, por mais que você tenha afinidade, não é a mesma coisa. Como foi esse processo de justamente, literalmente, girar a chave, né? Sair do prático profissional e começar a ter uma perspectiva acadêmica para cerca de assuntos que seria até tão cotidiano, né? Diga-se de passagem. Como foi que tu É. conseguiste conciliar uma coisa com a outra? Olha, isso que tu tocaste, Aline, é muito, talvez seja aquele ponto em que o aluno, o candidato especial, é claro que com a ajuda de vocês dão ideias, vocês estimulam, vocês dão sugestão de leitura, é aquilo que ele precisa mais fazer por si mesmo, que é justamente aprofundar a sua leitura naquele tema que ele quer pesquisar. Então, só para dar um exemplo, eu queria pesquisar júri, queria pesquisar o uso e antecedentes criminais do Tribunal do Júri, pelo Ministério Público, naturalmente, como uma prova, uma evidência de culpa, né, de autoria. Agora, eu podia pesquisar isso a partir da minha experiência prática, minha vivência no júri, simplesmente sair redigindo as minhas impressões pessoais sobre aquilo, ainda que com uma linguagem jurídica ali para dizer que tem ali algo de relevante para pesquisar, naturalmente não, né? Então, eu tinha ideias, claro, a partir da minha vivência, mas aí eu fui atrás de quê? De leitura de direito probatório e leitura sobre análise de discurso. Direito probatório, para eu entender, já que eu estava pesquisando, era antecedente pode ser usado como prova, então eu teria que estudar direito probatório. E aí eu me aprofundei, peguei um livro sobre direito probatório no júri, que tinha uma abordagem bem profunda, o livro de uma professora, Marcela Mascarenhas Nardelli, e eu fui ler esse livro com profundidade, para eu começar a entender o que é que já se discutiu sobre direito probatório no júri. Porque não adianta eu achar que eu estou tendo um insight maravilhoso aqui, uma ideia original, quando isso já é consolidado, ou já é descartado. Então, você tem que ter uma leitura que te permita compreender realmente o estado da arte ali, né? Daquilo que tu pretende pesquisar. E, por outro lado, quando vocês me sugeriram, por que tu não faz da perspectiva da análise de discurso, até pela aderência, até porque
você tem que abordar dentro do mestrado do PPGD uma instituição do sistema de justiça. Por que tu não procura fazer pela perspectiva da análise do discurso? Aí eu fui estudar análise do discurso. Aí eu fui atrás, vocês me passaram artigos, eu fui atrás de livros introdutórios para eu poder falar sobre aquilo, né? Então, isso me deu uma consistência mínima teórica. É claro que, ao longo do tempo, isso não para de ser aprimorado. Mas isso é fundamental para a gente conseguir construir ali. É aquele primeiro passo, né? A consistência teórica, porque, afinal de contas, a gente vai, agora que a gente já vai estudando metodologia, né? É o referencial teórico que vai determinar o teu objeto, que vai determinar a tua metodologia, né? A teoria, ela faz parte, ela constrói a visão que você vai ter daquilo que você quer pesquisar. Então, é muito fundamental isso. Por isso que esse é o elemento onde você precisa trabalhar junto com as professoras. Você não pode simplesmente achar que as coisas não caem do céu. Então, nesse aspecto, essa leitura, esse aprofundamento teórico, ele é essencial para que você possa construir um projeto legal. E é claro que não se vai exigir de você uma profundidade absurda, que você saiba tudo. Gente, os professores, isso é uma coisa que você precisa se tranquilizar. Os professores da seleção de mestrado, os professores lá doutores, que vão ser nossos orientadores, eles sabem o nível que você entra no mestrado. Ninguém está esperando que você seja alguém que saiba tudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No meu projeto, quando eu estou falando lá de linguística, imagine só, tinham diversas inconsistências que a professora percebeu, mas ela vê o valor de você querer usar algo novo, uma teoria com a qual ela trabalha, e que ela vê a possibilidade de aquilo ser lapidado para ser transformado em uma pesquisa bacana. Então, não fiquem intimidados achando que você vai precisar ser um grande intelectual antes de se candidatar a uma seleção de mestrado. Agora você tem que começar a construir. E dá para construir. Nesse tempo que nós temos aqui, eu falei para vocês, minha mensagem que eu falei era do dia 14 de julho de 2020. Né? Foi dentro já do processo de preparação para a seleção. Então, eu comecei meio que do zero ali. Dá para fazer, dá tempo, dá para você construir algo legal, um projeto bacana, com esse tempo, claro, desde que contando com a orientação das professoras. Aí não tem erro, você vai conseguir construir um projeto consistente se você alinhar seu esforço. É claro, tem um suorzinho a mais? Tem, mas dá para fazer, gente. Dá realmente para conciliar com sua vida, com seu trabalho. Você reserva algumas horinhas no seu dia, aquelas horas que estão sobrando, final de semana, algum tempinho, para você estudar, para ir construindo isso. Dá para conciliar, é plenamente conciliável. Eu digo a vocês que eu tinha muito esse medo, mas vi que é algo factível. Até porque, quando você começa a mergulhar mesmo da pesquisa, você começa a se sentir mais instigado. Começa a ter, embora exista dor, mas existe também muito prazer na hora que você vai entendendo aquilo que você quer pesquisar, né? Entendendo seu objeto de pesquisa. É instigante, adquirir conhecimento é instigante, então, dentro da mentoria, você acaba tendo essa força de vontade para seguir o caminho. Até porque as professoras vão estar lá, vão estar te estimulando, vão estar te chamando, e esse é um dos grandes diferenciais da mentoria, pelo menos que fez muita diferença para mim. E é interessante na tua fala, Fábio, porque é um ponto em que gera bastante questionamento, que é justamente esse. Nunca realizei pesquisa. O que eu vou demonstrar para a banca? Ou melhor dizendo, o que a banca espera de mim? Ora, como você mesmo pontuou, você nunca tinha elaborado nem mesmo um artigo científico. E é interessante que a gente tenha em mente que a banca não espera um pesquisador pronto. Até porque no mestrado, aqui a aspiração não é um pesquisador pronto. Aqui o mestrado é a porta de entrada para a pesquisa. Mas não seria iniciação científica lá na graduação, não. A iniciação científica seria algo parecido com a alfabetização. Ela vai te ensinar a ler e escrever, ou seja, a saber o que é uma pesquisa. Mas ela não vai te transformar no pesquisador. Ali é um pontapé inicial no sentido de você compreender minimamente aquele mundo, mas não te torna um pesquisador. No mestrado é que é a tua porta de entrada. Lá sim você vai ser lapidado, principalmente mestrado acadêmico,
cujo intento do mestrado é justamente o aperfeiçoamento da prática docente. Tanto é que vocês têm um estágio, né? Que é o tirocínio, justamente visualizando isso. Então, gente, tenham em mente que a banca, na realidade, ela quer verificar se você tem um potencial para ser um pesquisador. E aí a fala do Fábio foi cristalina. Ele demonstrou que ele sabia o que era um problema, ele sabia delimitar aquele problema, ele sabia, a partir daquele problema, traçar um objetivo da pesquisa e sustentar através dos referenciais e marcos teóricos que ele apontou como sendo justamente a base, o alicerce daquela construção. E havia coerência, e ele conseguiu enxergar isso ao final. E o interessante é esse, a gente sempre fala, né, Viviane, que o mais importante, mais do que a banca, é o próprio candidato e a própria candidata chegar ao final do processo e conseguir visualizar, perceber com clareza aquela coerência no seu trabalho, que é o seu anteprojeto, conseguir verificar justamente todos os links que foram estabelecidos entre problema, hipótese, justificativa, todos os elementos. No momento que você tem clareza e consegue perceber a coerência ou mesmo a falta, e você mesmo se autoavalia, nesse momento você está começando a compreender. E é esse o intento da mentoria. Por isso, mentoria. A gente está aqui enquanto mentores no sentido de direcioná-los. Vamos trabalhar de todas as formas no sentido de, como o próprio Fábio colocou, não raras vezes a gente aponta artigos, aponta caminhos, mas o percorrer realmente tem que ser de vocês, porque é uma construção. E o legal é isso. A gente consegue perceber em vocês, alunos, e aqui tirando o Fábio, né, como exemplo, que é justamente a experiência que a gente sobre a qual a gente está debatendo, a evolução. Porque a própria discussão, quando ele vinha no início trazer as dúvidas, ele era um Fábio. Durante o processo, já próximo à conclusão do trabalho, o nível da discussão e das conversas já eram outros. Já era outro nível. Então, inclusive, a forma de apresentar a dúvida era mais estruturada. Ele conseguia fazer debates entre autores que ele nem mesmo sabia que conhecia no início do processo. Então, é um aprimoramento pessoal. Então, de fato, é uma superação. Não só para o Fábio, para qualquer um de vocês, inclusive para a gente, né, Viviane? Cada turma, cada aluno, a gente aprende. Algumas vezes a gente se aprofunda tanto no tema que a gente se junta e vai escrever um artigo. Ou algo porque nos instiga de tal forma e a gente mergulha que a gente simplesmente acha uma pena simplesmente se perder aquele conhecimento. Então, a gente começa simplesmente a capitalizar aquele conhecimento, justamente por se aprofundar. Se aprofundar em que sentido? Ninguém escreve por ninguém. Porque, gente, aqui a gente parte justamente o ponto principal, aí o Fábio foi muito feliz na fala dele, quando ele coloca, mais do que o comprometimento, é o potencial que já existe em cada um de vocês. Cada um de vocês realizam pesquisa no seu atuar prático profissional. Vocês só não têm um método pré-definido ou uma forma regular. Como o Fábio colocou, é feita de uma forma um pouco difusa, né? Um pouco confusa às vezes. Mas é uma pesquisa, então todos vocês já possuem um potencial para pesquisa. Ora, o que é escrever uma petição inicial se não trabalhar a argumentação jurídica? Pesquisar acerca da estruturação dessa argumentação, que são os fundamentos. Tudo isso parte de uma pesquisa. Só que aqui na pesquisa científica a gente possui balizas específicas, regras do jogo postas, tal como o próprio direito. Então, o potencial já existe em cada um de vocês. Então, mais do que confiar no nosso método, é confiar em vocês. E, a partir disso, identificar na nossa metodologia o caminho. Porque aqui a gente não está criando a roda. Então, as informações estão aí. Eu e a professora Viviane, a gente simplesmente sistematiza essas informações para ficarem palatáveis e vocês possam absorver e trabalhar a partir delas, né? Não, professora Viviane? Exatamente, professora Aline. Mas aí, algo interessante, eu aqui sentada, se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu estaria pegando as principais propostas para eu pegar e traçar para o meu anteprojeto futuramente. Por exemplo, o professor Fábio Massal, na fala dele, está colocando muito o quê? Um dos elementos que é primordiais para ser um pesquisador, que nada mais é alguém ser maleável. Então, vejo que ele conseguiu, ao decorrer
do amadurecimento dele na construção do anteprojeto, descobrir o que ele precisava deixar de lado e o que ele precisaria agregar e seguir adiante. Então, uma das propostas, vocês verão conosco, desde o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, até como ele contou aí os 3 momentos dele, ele se tornou uma pessoa mais maleável. Então, ele não pegou uma proposta que ele tinha como verdadeira e levou ela até o fim. Ele foi amadurecendo ao decorrer do tempo, a partir da mentoria preparatória do Infoju. Então, a mentoria é exatamente esse ponto que quer tratar com vocês. Porque quem tem esse potencial de pesquisador precisa ter esse aspecto de dizer, eu preciso deixar alguns elementos para trás, alguns conceitos, termos, ou ainda crenças que não é necessária mais. Por exemplo, muitos vêm com uma proposta já bem traçada, bem construída, para o momento de final de curso. Então, vem lá com sua monografia e quer utilizar como anteprojeto. Não vai dar certo, porque é um outro patamar, é um outro ponto de vista, é um outro momento. Então, a mentoria, esse olhar, esse cuidado que nós temos, é exatamente mostrar para você que você irá para o momento de amadurecimento, no qual aquela monografia não é mais o momento dela. Ela precisa amadurecer. E aí, os exemplos que nós temos trago com as lives, cada um dos candidatos que obtiveram sucesso e que hoje são mestrandos do programa, fizeram exatamente isso. Simplesmente deixaram de lado situações que não eram mais necessárias e foram atrás de novas propostas, novas ideias. Então, é estar aberto ao conhecimento. E o conhecimento científico é exatamente isso. Não é algo pronto e acabado, mas elementos que nós temos que galgar cada dia mais para poder construir. Então, tanto é que eu e a professora Aline, na primeira turma de mentoria, a gente adotou uma proposta. Mas aí nós fomos crescendo, vendo as propostas, vendo quais eram as necessidades dos alunos, e nós fomos estudar mais, fomos nos preparar mais. Então, essa mentoria agora, que está sendo lançada e começará em breve, por isso a gente convida todos vocês a se inscreverem, nós vamos estar ainda mais preparadas. Nós estudamos cada vez mais a proposta de fazer com que você ingresse no processo seletivo, por meio do processo seletivo do programa de pós-graduação de Direito da UFMA. Mas tudo bem, já falamos demais, eu e a professora Aline. Vamos ouvir mais o Fábio Massal? Vamos ouvir? Para ouvi-lo. Olha, aí eu estou com uma dúvida. Antes de conversar, no seu discurso, que agora é o homem da análise do discurso, né? É a referência da análise do discurso, eu queria saber como é que o Infoju ajudou na hora de estudar o edital. Porque a gente tem mania de não querer ler o edital, a gente acha que é um monstro o edital. E como é que foi a escolha, fazer aquele encaixe perfeito da escolha com o futuro orientador, que é uma orientadora? Por que escolheu essa orientadora? Qual foi a estratégia traçada e como o Infoju ajudou nesse momento? Vivi, antes de responder a tua pergunta, eu acho uma coisa assim que é muito interessante, que quem pretende ser pesquisador precisa entender, e foi uma coisa que vocês me ensinaram muito bem, é que às vezes a gente começa a ver a metodologia como um conjunto de regras chatas que atrapalham a gente, que impedem a gente de se expressar, né? De expressar nossas ideias. Só que é claro que a metodologia pode até se tornar isso a partir de uma perspectiva bem mais profunda, que não é o momento da gente entrar, né? Mas a metodologia, na verdade, o que eu vejo, como eu vejo ela é uma trilha, ela é um trilho, é algo que te dá uma segurança, que garante a validade daquilo que você está fazendo, né? Que garante o valor do conhecimento, o valor científico do conhecimento que você está produzindo. Então, quando você estrutura uma metodologia, você está nada mais nada menos que dizendo os passos que você vai seguir na hora de pesquisar. Porque se você não tem passos bem definidos, se você não sabe o caminho, é porque você, dona Dini, já está com a resposta na sua cabeça. A sua hipótese não é hipótese de pesquisa. Na verdade, você está naquela história de ter uma opinião e você está doido para defender sua opinião, que é X ou Y, enfim, é dizer que não pode usar, puxando minha pesquisa, é dizer que não pode usar antecedentes criminais na sustentação oral no tribunal do júri, ou dizer o contrário, né? Então, a metodologia é isso. É você descobrir o caminho, saber que esses passos são importantes para você saber como vai se movimentar, porque senão você se perde.
e também para justificar que aquele conhecimento que você está produzindo tem validade científica, né? Ele é conhecimento de fato, não é capricho, não é uma mera opinião. Então, isso vocês foram colocando de forma muito didática e concatenando aqueles requisitos do anteprojeto de forma que a gente acabou sendo mais tranquilo para a gente tornar coerente tudo aquilo ali, né? E respondendo a sua pergunta, que foi sobre o edital, né? Sobre eu como para vocês verem como eu devo ao Infoju. Eu eu fiz toda a mentoria, eu já estava fazendo a mentoria, aí eu pensava, estou aqui construindo, aí de repente, será, gente, que eu faço? Eu estou dizendo que eu tive essa peculiaridade de ter dúvidas a todo momento, e a gente tem, é natural que tenha. Tenho certeza que quem está aí pensando se inscreve ou não está nessa dúvida. Mas eu digo que a gente precisa dessa coragem. Romper com esse medo de, por exemplo, não passar. Gente, que bobagem. Esse medo de não passar, por exemplo, vai acontecer agora, se você tentar agora, vai acontecer daqui a um ano, se você tentar. Talvez se torne até pior, porque você vai ter se preparado mais, estudado mais, vai ter passado mais tempo, as coisas vão se tornando mais urgentes. Então, viva a vida, cumpra seus objetivos, tente. Se você tenta agora, na próxima vez você vai ter uma tentativa muito mais qualificada. Se você não tenta, a sua primeira tentativa vai ser só no ano seguinte. Então, você não vai estar tão qualificado como estaria se tivesse tentado antes. Então, tem que ter essa coragem, tem que ter esse compromisso com você mesmo, que é certo, eu estou tentando uma coisa aqui que não é uma bobagem qualquer, é uma seleção e é para fazer o mestrado. Então, tem que ter esse compromisso. Você tem que saber que você vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, pensar naquilo que você quer fazer. Tem que ter humildade. Eu acho que isso é um ponto. Eu não sei nem se que se as professoras concordam comigo, mas eu, como mentorando, eu acho que o mais importante do mentorando é ele conseguir colocar fé em si próprio, ter coragem, ter compromisso, estudar e ao mesmo tempo ter humildade. Primeiro, a gente está falando aqui de uma professora, Viviane, professora universitária, mestra, que tem diversos artigos publicados, tem capítulo de livro publicado, tá aí na pesquisa já faz tempo. Tem a professora Aline, que é doutoranda, que da mesma forma é professora universitária, anos de universidade, tantos artigos publicados. Gente, você tem que ter a humildade de saber que elas estão querendo ajudar e que elas sabem o caminho melhor que você. Não é que você não vá ter fé em você mesmo, né? Você não pode confundir. Mas quando elas dão uma dica, você tem que ir atrás dessa dica. Todas as vezes que eu fiz isso, foi tiro e queda. Todas as vezes que eu fui elogiado, foram dicas que elas trouxeram para mim e que me fizeram fazer uma correção de rumos e que acabou dando certo. Então, acho isso fundamental. E, assim, a leitura do edital, o que ela foi importante na mentoria, porque ela foi uma leitura conjunta. Vocês sempre destacavam aquilo que a gente precisava ter atenção naquele momento em relação a qualquer coisa, qualquer requisito, ainda que formal, ainda que documental para se inscrever, tudo era muito fundamental e tudo que vocês passavam e destacavam para a gente, às vezes passou batido. E na hora de definir a linha de pesquisa, eu me lembro você explicando, olha, está aqui, ó, a linha de pesquisa tem essa linha, essa linha, essa linha. E foi ali que eu conciliei o meu gosto, né, aquilo que eu quero pesquisar, aquilo que eu me sentiria instigado a pesquisar, e até, a partir dos esclarecimentos de vocês, eu tomei decisões a partir de até, digamos assim, de qual o caminho melhor para mim, até qual vai ser o caminho que eu acho que vai ser mais fácil de passar. Então, eu tomei decisões a partir daí, com base nas dicas que vocês me passaram. Tanto que, veja bem, eu encontrei uma linha onde uma das teorias, eu tenho uma teoria dentro do direito e uma teoria dentro da linguística. Uma das teorias que eu só escolhi por causa da linha. E eu ainda disse que foram as professoras que me passaram, Fábio, usa essa teoria, usa esse referencial teórico. E aí eu usei, e isso foi muito elogiado, não só pela orientadora, mas pelo professor que está ali em quase todas as bancas, para falar de metodologia, o professor de metodologia do programa de mestrado. Então, ele elogiou muito essa opção, que foi uma escolha que eu
tive a humildade de aceitar que veio das professoras e que deu trabalho cumprir porque eu estava entrando numa outra seara. Estava entrando numa sala escura, porque análise de discurso a gente lê alguma coisinha ali, outra aqui, outra ali, mas ali, a partir da perspectiva da linguística cognitiva é um negócio totalmente novo, né? Metáfora totalmente novo. Metáfora não é só figura de linguagem, né? Metáfora é figura de pensamento, né? Então, isso dá um nó na sua cabeça, né? Você faz leituras, você vai, nossa, que coisa super interessante. E eu apostei e deu certo, né? Então, como eu disse, eu fiz aquela exposição inicial dos pontos que eu achei importantes, mas tu falaste agora dessa questão da escolha da linha de pesquisa, escolha do orientador que você quer para você, e isso foi um dos pontos muito cruciais, porque vocês conhecem o mestrado da UFMA, né? Vocês são egressas do mestrado da UFMA, do programa do PPGD, e conhecem detalhes, né? Conhecem detalhes, conhecem de dentro, conhecem o que é que os professores estão pesquisando, vocês sabem achar o que os professores estão pesquisando. E quando eu entrei nessa aventura, que é tentar entrar no mestrado da UFMA, eu não sabia como achar o que o meu orientador, potencial orientador, está pesquisando. Eu não sabia como pesquisar artigos que servissem de inspiração para que eu pudesse entender aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, gente, é uma inserção que a mentoria fez, minha e dos outros colegas da mentoria, no mundo da pesquisa, que dá um diferencial, de fato, honestamente, assim, é um diferencial muito grande. E isso é visível, inclusive, quando você entra no programa, você vê que ali os projetos são mais sólidos, né? Você vê que a noção do que se está fazendo está um passo à frente, né? Está um passo à frente. E isso eu posso dizer com franqueza para vocês, que é o que ocorre mesmo. Então, a mentoria do Fojo, ela te ajuda a passar, ela te ajuda a cursar o mestrado também, né? Muito bom. Fábio, para a gente, eu estou satisfeita, mas assim, para a gente poder deixar uma mensagem final para aqueles que estão ali na dúvida se faz ou não a mentoria, se é um investimento bom ou não para a carreira, veja, mostre para a gente, ou seja, mostre para quem está aqui nesse momento ouvindo, como é que traz, quem que era o Fábio profissional antes da mentoria, o Fábio profissional antes da mentoria, há um ano atrás. E o Fábio hoje, que já é um mestrando. E como foi a importância da mentoria nesse processo de construção desse profissional de hoje? Professora, está aí. Assim, vamos sair do mundo da pesquisa, assim, vamos falar da vida, né? Porque uma pessoa vai se meter a ficar estudando, a colocar mais uma responsabilidade na vida dela, e que como eu disse, é dor e prazer ao mesmo tempo. É prazeroso estudar, você fica instigado. Às vezes eu saía de uma aula, estava cansado, morto de cansado do trabalho, ia para a aula na terça de noite, e em vez de eu ficar mais cansado, dormir, eu ia ler ler sobre a discussão que existiu na aula, que foi instigante demais. Então existe esse aspecto, é dor, mas é prazeroso também. Mas falando aqui da vida, gente, por que eu fiz mestrado? A priori, eu ia ficar assim, sou defensor, vou ficar aqui na minha, eu quero ser mestre, mas ao mesmo tempo dá trabalho, você submete uma seleção, submete ao crivo, ao estresse e tal. Mas olha, eu fui vendo. Pessoas, colegas, amigos, estão viajando para fazer mestrado, colegas, amigos, fazendo mestrado da UFMA, se tornando mestres. Aí você vê ao redor, as pessoas que você conhece, você vê que aquilo ali está acontecendo. E você se pergunta, poxa, eu tenho ideias, eu tenho vontade. Gente, daqui a alguns anos, se eu não seguir esse caminho, quem eu vou ser? Eu confesso, do ponto de vista totalmente individual, egoísta mesmo, assim, era essa a minha visão, né? Cara, eu tenho que fazer. É assim, a vida é essa, a toda hora está sendo exigido mais da gente. A professora Aline colocou aqui a informação, o conhecimento, ele é fundamental, ele te valoriza na tua profissão.
imagina um advogado mestre e um advogado não mestre. Assim. Se você está precisando, você vai escolher qual, né? Mesma coisa, o defensor público, os defensores que estão ali na academia, eles estão lá em palestras, eles estão escrevendo livros em parceria, eles estão escrevendo artigos, eles estão sendo convidados para eventos, né? Então eles se qualificam como até para outras aventuras aí, para outras possibilidades fora do serviço público por conta dessa experiência acadêmica, né? Então, eu me arrisquei, me propus a fazer mestrado e a entrar na mentoria por conta disso. E a mentoria é justamente essa escada que te leva a isso. Essa escada que te tira de uma situação, de uma certa agonia, porque ao teu redor você sente que aquilo está sendo exigido de ti, não é uma voz que realmente é pronunciada assim, que você ouve, mas na sua cabeça ela está lá, porque é isso que vem acontecendo ao seu redor. Eu me lembro que pós-graduação, teve aquele boom de pós-graduação, que todo mundo tinha que fazer pós-graduação, e todo mundo fez pós-graduação. Agora é o mestrado. Então, você vê mestrados privados aparecendo em São Luís, e tem mestrados Brasil afora, e as pessoas vão fazer. Então, você assim, eu me senti que eu não podia ficar para trás, né? Se eu já tenho a vontade, se eu já gosto de estudar certos aspectos, né, que me instigam dentro do direito e principalmente dentro de uma interdisciplinariedade que é tão legal no direito, porque eu vou ficar para trás, gente? Então, assim, eu quis fazer muito por conta disso, no sentido pessoal, e a mentoria foi uma coisa assim que caiu do céu. Graças a Deus eu fui essa cobaia do Infoju também, essa experiência inicial, que foi, olha, não sei se as pessoas que estão aqui com a gente acompanhando a mentoria, se já entraram acompanhar as outras lives, mas são meus amigos, meus colegas hoje de mestrado, dividiram comigo a primeira e segunda turmas aí do mestrado, da mentoria de mestrado em Infoju. Todos são extremamente gratos ao Infoju, as professoras Aline as professoras Aline e Vivi. Assim, todos você, com enorme sinceridade, dizem, gente, se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, não seria mestrando hoje, né? Não seríamos mestrandos hoje. E eu digo assim, olha, olhando na câmera, professoras Vivi e Aline, agradeço demais vocês. Eu já falei isso para vocês pessoalmente não, virtualmente, mas entre numa conversa privada entre nós. E eu reitero, sem vocês eu não seria mestrando, não estaria hoje pesquisando, instigado a continuar pesquisando. Estava falando com vocês antes, até pensando já em doutorado. Estou no primeiro semestre do mestrado, estou pensando em doutorado, né? Já com ideias, né, a serem formatadas para uma pesquisa mais encorpada, mais tensa. E isso tudo eu devo a vocês, não tenho a menor dúvida. Fábio, interessante a tua fala, né? Porque tu estás no primeiro semestre do teu mestrado, o mestrado são apenas 24 meses, né? A gente fala apenas 24 meses depois que a gente sai, porque enquanto a gente está lá dentro, o primeiro semestre parece uma eternidade. E eu queria saber de ti, aí já, eu acho que caminhando já para o professora, nosso final, parece diga, uma meu bem. eternidade, parece que está voando também, né? São as Sim, duas coisas, né? e é um Os misto de prazos emoções. chegam assim na tua cabeça, caem na tua cabeça. Você se pergunta, como assim? Já chegou o prazo do artigo? Já chegou o prazo do seminário? Nossa, eu lembro muito do meu primeiro semestre, para mim foi o mais marcante, porque foi um semestre que praticamente toda semana eu pensava, eu vou desistir, eu não vou dar conta, porque foi um semestre que eu estava na docência, eu estava na coordenação de um curso que estava iniciando, e leituras e mais leituras e mais leituras, que eu acordava 4 da manhã, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí depois, Mas não, você se consegue. tranquiliza, você se Mas tranquiliza. consegue, E cara. como está sendo para ti, Consegue. Fábio? Porque tua Pois rotina, tu é. mesmo colocaste, né? 3 júris só essa semana. Então, como está sendo a tua rotina esse semestre, agora Ó, como vou mestrando? falar dessa semana, assim, né? Vocês, eu tive momentos, estava em quadro de pandemia, momentos na família que foram especialmente ruins para mim, né? De muito problemas sérios mesmo, né? Nem vem ao caso a gente conversar aqui, mas que mesmo assim a gente deu para levar, né? Mas vamos falar dessa semana. Essa semana eu tive júri segunda, terça e tive hoje, quinta, tive júri também.
O de hoje acabou um pouco mais cedo, um pouco depois do almoço, segunda e terça foram um pouco além. Quarta-feira, eu estava na aula de... Terça-feira, eu cheguei do júri, e fui para a aula de Direitos Fundamentais, última aula. A gente foi debater um filme sobre aquele atentado terrorista, né, de um extremista na, na Noruega, né? Então foi uma aula bem legal, foi um desfecho, uma disciplina bem bacana. E na quarta-feira, que foi ontem minha folga de júri, tinha aula de metodologia, a última aula, e era o prazo final para entrega do projeto e do artigo da disciplina. O projeto de mestrado, né? Não é mais o anteprojeto, agora é o projeto. Não que seja o definitivo, porque com a orientadora, com a minha orientadora, a gente já vai lapidar muita coisa. Ainda não é o momento da qualificação, é o momento de entregar na disciplina o projeto. E o artigo também, que já tinha sido feito, mas tinham muitas correções a fazer. E aí foi isso. Cheguei, acabou a aula, 7h30, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E aí, 11 e pouco, entreguei meu projeto, meu artigo. Então, dá para fazer. Aí, hoje, fui fazer meu júri e já cheguei com um pouco mais de tranquilidade para fazer minhas leituras, para eu construir esse meu corpo teórico para eu poder fazer a minha pesquisa buscando a qualidade, né? Isso instiga muito a gente, né? Quando a gente está no mestrado, a gente fica muito empolgado com aquilo que a gente está estudando, né? Minha esposa já cansou de me ouvir falando de metáfora, né? Eu tento falar com ela sobre isso, eu jogo os assuntos para ela. Então a gente fica empolgado de fato e fica instigado a fazer um trabalho legal. E veja, se isso é propósito na vida, gente. Você não é só coisas físicas palpáveis, né, que a gente tem na mão, que a gente pega, que a gente ganha. O que torna a gente feliz é ter propósito. Então, se você está na sua vida com um objetivo, assim, nossa, quero acabar essa leitura, ou quero ver esse livro aqui, muito interessante. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Então, só o processo em si, com todos os seus percalços, com todas as suas pedras no caminho, com todas as dificuldades que acontecem ao redor desse projeto, que a vida é muito maior que isso, né? De todos é assim, né? Todos que fazem mestrado, raramente vai ter alguém que está lá só para isso, né? Você tem que sempre conciliar com a vida, com os cuidados com sua família, com o trabalho, né? Mas é prazeroso ao mesmo tempo esse caminho, né? E eu acho que é algo que vale muito a pena. E aí vale a pena de diversas formas, né? Como a gente falou aqui, profissionalmente, currículo, oportunidades, portas que se abrem no futuro. Vocês sabem disso mais do que eu. E propósito, né? É um propósito de vida muito legal. Você se dedicar a estudar, conhecer, a entender o mundo. É engraçado que você tem o seu projeto, a sua pesquisa, mas nas disciplinas você tem leituras fantásticas que não tem nada a ver com o que você vai pesquisar, mas que ao mesmo tempo, aí você fica até uma certa dúvida, gente, será que eu estudo isso aqui porque isso é tão legal, eu quero estudar isso aqui. E é massa, é legal demais, vale muito a pena, está sendo muito legal. É interessante a tua fala, Fábio, que me faz muito recordar, tal como eu coloquei, né? Me sentia muito cansada, pensei várias vezes em desistir, mas um grande combustível, principalmente no primeiro semestre, né, que é o mais impactante, que a gente está tendo contato pela primeira vez. Por mais que eu já viesse da docência, minha opção profissional foi pela docência, mas é totalmente diferente. E essa discussão coletiva em sala de aula, porque sim, pessoal, as aulas do mestrado, elas se dão em formato de seminário. Então, na realidade, a aula parte de cada um dos alunos, que traz as temáticas já pré-estabelecidas, né, em um planejamento inicial pelo professor, mas são debates. Então, se os alunos não falam, não participam, não leem, não tem aula. Então, isso é muito enriquecedor, porque normalmente a gente tem cada um dos colegas, e todos os colegas e todas as colegas, objetos totalmente diferentes de pesquisa, linhas diferentes, temáticas, recortes, às vezes, de temáticas que a gente já tinha estudado, mas nunca tinha percebido aquela perspectiva. E aí vem um colega e te instiga, ou uma colega e te instiga. E por talvez essa vontade de, ao final da aula, você, por mais que esteja cansado e assim por diante, mas ir atrás é muito instigante. É como se a Muito gente estivesse massa. literalmente começando a escola naquele momento pueril, lá na época da nossa infância, quando a gente tem aquele primeiro contato. Enfim, parece que tudo muito novo, tudo muito fresh, né? Muito fresquinho, muito
muito não digo nem palpável, mas eu acho que podemos falar em frescor intelectual, que seria uma oxigenação, né? Então, traz um gás novo. Então, tudo isso, esse misto de emoções, a gente consegue sentir no mestrado. E é literalmente um crescimento para a vida. Não só para a vida profissional, mas para a vida enquanto ser humano. Porque ali é uma convivência ímpar. Então, você começa a ter uma perspectiva de vida também diferente, porque aquelas discussões não é de algo distante, aquelas discussões é acerca do nosso dia a dia. Cada um dentro do seu recorte, da perspectiva de um autor A, B ou C, mas uma perspectiva diferente da vida. Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante. Então, para você que está pensando, ou melhor dizendo, para você que se sente instigado a ingressar no mestrado, é um crescimento para a vida. Então, não apenas para acadêmicos, enquanto ser humano, e principalmente enquanto aquele que teve por escolha de vida trabalhar dentro de uma seara do conhecimento que já é bem complexa, que é o direito. O direito trabalha com um objeto mais do que maleável, né? Ele é mutável a cada segundo, que é o próprio ser humano e suas relações sociais. Então, em sala de aula, a gente tem percepções. Eu, por exemplo, tive uma cadeira que, para mim, me impactou muito logo no primeiro período, que à época tinha obrigatórias, né? A minha época tinha obrigatórias, complementares. Hoje, não. Tem só uma obrigatória metodologia e as demais vão de acordo com o currículo estabelecido pelo professor, orientador, professora orientadora. A minha época não era assim, acho que de Viviane também, né, Viviane? Acho que a tua também tinha obrigatórias e complementares. Uma disciplina de temática que eu nunca até então tinha estudado era desenvolvimento de instituições, que eu tive contatos com meu primeiro contato à época com direito a partir de uma perspectiva econômica, que aí a gente trouxe o Posner e assim por diante. Até então era algo para mim tão distante, teoria dos jogos sendo aplicada no direito, para mim era algo muito distante. Teoria dos jogos era do cinema, John Nash no filme hollywoodiano. Até então era o máximo, o meu contato máximo numa super interessante que eu gostava na infância. Mas aplicar no direito, para mim, era algo impensável. Matemática, matemática, direito, direito. Então, o mestrado, ele traz esse oxigênio e traz para todos nós, mesmo não ser da minha área, mas como o próprio Fábio colocou, é tão instigante que a gente se estimula a querer mais. Literalmente se estimula a beber mais dessa fonte. Então, a academia é isso e o mestrado é o pontapé. Então, para você que está pensando ou ainda está em dúvida, não tenha, aventure-se, porque o mestrado literalmente muda as nossas vidas, enquanto pessoa, enquanto profissionais, mas principalmente enquanto ser social, como já dizia Aristóteles, né? Todos nós somos, não temos como fugir. Ninguém está pensando aqui em viver numa ilha deserta. Então, enquanto ser social, é um grande aprimoramento. Então, te devolvo a palavra, Fábio, para as suas considerações, professora Viviane. Eu acho que, infelizmente, estou olhando aqui, o tempo passou tão rápido. Já se temos mais de uma hora de live, mas literalmente o bate-papo está bem fluido. Engraçado, eu ouvindo os dois aqui, eu estou lembrando também da minha época, porque eu e a professora Aline é assim, pertinho uma da outra. Ela veio da primeira e eu sou da terceira, mas eu acabei ainda pegando-a lá no mestrado. Mas eu me lembro que a minha época, eu não queria sair. Eu não queria sair. Eu me lembro, se eu pudesse engajar logo, colocar logo um doutorado, era tão legal. E era, né, não tinha esse momento de pandemia, então era presencial. Então eu ia para a área da biblioteca, ficava lá estudando. Então acabava a minha aula, eu ficava tão instigada com aquele discurso, eu queria saber de onde vinha a proposta dos professores, de onde vinham as ideias, as sacadas, onde que começava a construção dos artigos científicos, porque ao final de cada disciplina tem que fazer um artigo científico. E eu ficava instigando como é que ele conseguia construir as propostas com um raciocínio tão interessante. Então, eu me sentia cada vez mais instigada. E foi muito triste, porque tinha que sair, mas esse sentimento que nós temos aqui da mentoria é trazer para vocês cada vez mais como é importante, como é saboroso, gostoso, refrescante, seja lá a metáfora que você vai utilizar, né? O termo que você vai utilizar. Mas faz com que você mude de patamar. Você não pensa mais de forma como a maioria. A sua prática, enquanto ser humano, enquanto profissional, no seu dia a dia, é diferenciado. E aí você pode colocar esse olhar crítico para vários ramos, para várias áreas. E aí
a grande demonstração é que tanto a professora Aline quanto eu, a gente está sempre construindo artigos científicos, sempre ali participando de um capítulo de livro ou um livro específico, porque temos aquele fator de instigante, de querer trazer algo novo, diferenciado para a nossa realidade, enquanto pessoas que estão ali tratando com direito no dia a dia. Então, professor Fábio Massal, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer revê-lo, né? E tê-lo mais uma vez, já é aquele sentimento da última mentoria, relembrar para nós a última mentoria. E aí, deixa para nós aqui, instigue quem está aí só ouvindo e está no meio do caminho, está ali no limbo, dizendo, faça ou não faça? Devo fazer ou não devo fazer? Convença. E aí, convença igual o senhor no final do Vamos jogo. lá, hoje teve júri, então hoje ainda é dia de convencer, né? Não, mas sem dúvida, fazer mestrado é importante, é bom, te situa em outro patamar, te transforma. E assim, se você está aqui acompanhando, é porque você tem essa vontade. Chegou até aqui é porque você tem essa vontade. Às vezes tem um receiozinho, tem um medo, acha que precisa de um pouco mais, acha que precisa de um conhecimento mais maduro. Não é verdade, tá? Você vai adquirir isso na mentoria de forma suficiente. Eu falei, ontem foi a última aula de metodologia. E dentro dessa última aula de metodologia, ainda ali, já acabando o primeiro semestre do mestrado, né, essa disciplina tão fundamental, a obrigatória, ainda havia muitas arestas a aparar. Muitos colegas ainda estavam ali construindo a sua compreensão de projetos, sua compreensão de pesquisa. Então, ninguém entra perfeito, ninguém entra com um projeto perfeito. Todos os projetos são mudados, tá? Todos os colegas que fizeram agora essa disciplina aprenderam tudo que tinha para aprender, quase, muita coisa que tinha para aprender da metodologia. Alguns saindo quase do zero, tá? Então, não pensem que o estágio de não saber, o estado de não ter feito o artigo, de nunca ter pesquisado, que isso vai te impedir de ser aprovado na seleção. A busca é de um potencial que vai estar lá presente, sobretudo se você fizer a mentoria. Se você fizer a mentoria, você já está fazendo, você está antecipando disciplinas do mestrado. Então, se você fizer a mentoria, você já vai ter um grande, enorme passo, tanto para o próprio mestrado, para a própria pesquisa, como, claro, para a seleção. Então, não deixe de fazer. Pare com essa história de jogar para depois. O ser humano é assim, ele é viciado nessa história de jogar para depois. Se arrisque, tenha coragem, se inscreva, faça a mentoria que vai dar tudo certo. Vale muito a pena. E se você tiver com a mentoria do Infoju, a sua chance de passar vai depender só desse compromisso pessoal. O resto está na mentoria, pode ter certeza. Pessoal, é isso. Então, fica aqui o nosso convite. Na verdade, é uma mentoria criada com muito carinho, pensando nas necessidades do mentorado, daquele que nos busca. Lembrando que a nossa proposta é uma metodologia ativa, no qual nós trazemos ali, tiramos o potencial daqueles que nos procuram, sempre com muita atenção, com muita dedicação, com orientações. Então, a mentoria do Infoju, ela não vai fazer o seu anteprojeto, mas ela vai te dar o caminho para que você seja o agente de sucesso. O sucesso é todo seu. Assim como o Fábio Massal contou para a gente, embora ele falou que a mentoria fez esse processo, esse intercâmbio, mas o sucesso é dele. Então, é dele, e tanto é que ele está fazendo mestrado e futuramente vai se tornar mestre. Então, por conta disso, convidamos você a participar da nossa mentoria. Para mais informações, busque no nosso site, lá tem todo o detalhamento de todos os módulos, o valor, na verdade, o investimento que você faz nessa mentoria, e logo, logo iniciaremos a próxima turma. Então, pessoal, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Professora Aline, é com a senhora.
Pessoal, então, corroborando com as palavras da Viviane, então a mentoria, nós literalmente estamos de braços abertos, aguardando todos vocês. Agora, no início de julho, daremos o start, né, na nossa turma 2021 e temos muitas surpresas para vocês. Então, houve um aprimoramento do nosso modelo do ano passado, justamente pelas experiências trocadas, porque, gente, não se iludam, não são apenas os alunos que estão ali. Enquanto alunos, nós, enquanto professores, somos eternos alunos, e a cada turma, a cada contato é um aprendizado novo, não só em relação à metodologia de aula, formatos, mas em relação, inclusive, à própria vida, a percepção das necessidades, das benéficas, dos pontos fracos, dos pontos fortes. Então, cada aluno, cada contato, cada aula é um grande aprendizado. Então, aprendemos bastante, né, não, professora Viviane, em 2020, e já estamos aplicando aquilo que aprendemos em 2020 na turma 2021. Por isso que ela está vindo cheia de surpresas, com diversos bônus para vocês. Então, não percam tempo. Faça sua inscrição no nosso site www.infoju.com.br. Agora, no início de julho, já iniciaremos as nossas atividades e, mais uma vez, a gente agradece. Muito obrigada por estarem aqui conosco, em especial, muito obrigada, professor Fábio Marçal. Sucesso para você e logo Obrigado, após o minha amiga. mestrado, Obrigado, já professora. estamos ansiosos, né? Não, Viviane, pelo doutorado do professor Fábio. Então, muito obrigada, Fábio. Muito sucesso para você, sempre. Obrigado, meus amigos. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa Tchau. noite.